Que bom que você veio. Você está aqui comigo novamente para conversarmos um pouquinho sobre a unidade 2. Na unidade 1, nós falamos que a língua ela serve para interação, porque ela é um código e ela é um sistema, mas é um sistema em uso, não é um sistema fechado, né, colocado numa caixinha, mas é um sistema que está em constante movimento, porque a língua é característica dos seres humanos, não é? E nós estamos mudando o tempo todo. Bom, falamos também que nós somos falantes nativos da língua portuguesa. Se nascemos no país, no Brasil, somos falantes nativos da língua. Então, nós entendemos, as leis combinatórias dessa língua, nós já nascemos com essa predisposição para essa língua. Então, não importa se nós falarmos, nós vai no cinema amanhã, ao invés de nós iremos ao cinema amanhã. O que importa é que houve comunicação, o que importa é que essa língua foi usada, né? No entanto, o que a sociedade, ela propõe uma norma, né, que nós chamamos de norma culta padrão dessa língua, de falar essa língua. Por isso que quando eu fiz a primeira pergunta, lá na unidade 1, quem sabe português? E algumas pessoas não levantam a mão e ficam com medo de responder, é por causa dessa normatização. Então, o que aconteceu? Resolveu-se, então, normatizar a língua. Tentar colocá-la num único padrão. Olha, então as pessoas ditas cultas, né, da sociedade, usam a língua dessa e dessa forma. Então, nós começamos, então, a ter um livro, né, chamado Gramática, que vocês todos conhecem, todo mundo deve ter uma gramática de língua portuguesa em casa, que é um livro de informações sobre o funcionamento da língua. Algumas pessoas seguem à risca a gramática e desconhecem que a gramática, na verdade, ela não é só a gramática normativa a qual a gente está acostumada, que é aquela gramática que diz você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Né? Na verdade, nós temos alguns tipos de gramática na língua portuguesa. Por exemplo, nós temos a mais conhecida, que é a gramática normativa ou prescritiva. Ela é aquela gramática que vai normatizar, que vai ditar as normas da língua. Então, escreve-se assim e não assim. Deve-se usar este pronome antes deste verbo e não aquele. E assim sucessivamente. Mas nós temos também a gramática descritiva, que é aquela que vai descrever as variantes, que vai falar, olha, na região tal, fala sobre isso, na outra região, conta, descrever. Temos também a gramática internalizada, que é aquela gramática que nós já trazemos implícita em nós, né? É aquela gramática que todo falante já traz. Por exemplo, nós não falamos há pouco sobre as leis combinatórias? Então, nenhum falante nativo da língua, a não ser por um problema neurológico de outra ordem, falará muito eu, cinema, gosto. Ir de. Não. Mas eu gosto muito de ir ou ao cinema ou no cinema. Por quê? Porque ele entende essa lei, porque ele tem essa gramática interna que fala que no nosso caso nós temos um sujeito, nós temos um verbo e nós temos um complemento. É essa organização da língua que todos nós temos, a não ser por uma questão, como eu falei, neurológica. E temos a outra gramática que é reflexiva de uso, que vai refletir sobre os vários usos da língua. Então, lembrando novamente que a língua é um instrumento de interação social. Ela é dinâmica, ela é um sistema aberto. Você se lembra de quando surgiu o gerundismo? Próprio do meio, né, ali da pessoal do marketing ligando, estarei enviando para você aquele documento, estarei mandando. Aí todo mundo caiu em cima, que coisa horrorosa, né, o uso desses verbos auxiliares e um no gerúndio, muito estranho, não é aquilo. Mas, gente, claro que de acordo com a norma culta padrão, não está correto. Mas surgiu naquele meio a necessidade de dizer daquela forma. Comunicou? Comunicou.
Mas isso não significa que tudo é aceitável na língua, tá? Que tudo é correto. Hoje nós trabalhamos em língua portuguesa não mais com aquela questão de certo e de errado, mas de adequado e de inadequado. Depende, portanto, da situação sociocomunicativa em que você está, tá bom? E aí, nós falamos um pouquinho sobre a questão da aquisição da linguagem, né? Que é uma forma de ação, de interação e que vai desenvolver, pensando desde lá o berço, desde a criança, entre a criança e seu ambiente. Voltando à questão da língua, nós então temos a língua padrão, e que é chamada de língua de prestígio, que é das, né, como eu falei, das pessoas consideradas muito intelectuais, muito cultas, e a língua, a norma popular. Então nós temos aquela norma padrão, a norma de prestígio, que é o acesso que a escola deve garantir aos seus estudantes, ao seu aluno, por isso você está fazendo esse curso aqui, e a norma popular, que é aquela do dia a dia, né? E aí entram gírias, aquela coisa toda, aqueles guetos, e aí, beleza? Como é que você tá? Né? Diferente de eu dizer, como vai? Você está bem? E assim sucessivamente. E dentro da norma, da língua padrão e da norma popular, há a língua formal e a informal, que tanto pode estar em uma quanto em outra. Porque a língua formal é aquele cuidado, aquela língua dita ou escrita com maior rebuscamento, com maior cuidado. A informal não. Por exemplo, eu estou conversando com vocês. Estou conversando com você. Eu estou usando você. Eu não estou usando Vossa Senhoria ou Vossa Excelência, por mais que eu respeite e considere você. Porque aqui a gente está num ambiente de escola, um ambiente que pretende-se é formal, mas nesse diálogo um pouco mais informal, tá? E daí então, gente, pensando nessa questão toda, nessa questão da língua, do que é a língua, do que é a linguagem, e tentando garantir esse acesso à norma culta padrão, a gente se detém um pouco mais na gramática normativa, que é a gramática que vai prescrever, que vai dar as normas do, vamos colocar entre aspas, do bom falar, ou do bem falar e do bem escrever. A gramática normativa ela está voltada praticamente para a escrita, não para a fala. Nós falamos lá na unidade 1 que a fala veio bem antes da escrita. A escrita é um acidente, né? Um acidente histórico. A escrita veio depois por causa das tecnologias. Por isso que é mais fácil falar do que escrever. E nós temos muita dificuldade nisso às vezes, né? E falei também que no português, na nossa língua portuguesa, no Brasil, nós falamos de um jeito e escrevemos de outro. Então, a gramática normativa está aqui tentando padronizar essa escrita. A gramática normativa, ela está dividida em 5 partes. Fonologia, que vai cuidar dos sons. A morfologia, que vai cuidar da forma, do substantivo, o verbo, o advérbio, assim sucessivamente. Vocês devem saber muito bem disso, porque antigamente não, né? Na nossa época, a gente de segundo grau, a gente tinha que decorar uma lista de verbos, aquela coisa toda. Sintaxe, semântica, sintaxe que trabalha com a função da palavra na frase, semântica, que trabalha, grosso modo, tá, gente? Com o sentido, e a estilística, que é com estilo. Quer dizer, todas essas partes dentro da gramática normativa. Dentro da gramática normativa também nós temos, como nós falamos de um jeito, escrevemos de outro, e a gramática tenta normatizar isso, nós trabalhamos com 2 questões importantes na gramática, que é a ortoepia, que é a pronúncia correta das palavras. Eu falo moleque e não moleque, e a prosódia, que trata da acentuação e da entonação dos fonemas. Por exemplo, eu falo absoluto, não absoluto. Advogado, não advogado, tá? E também vamos tratar com a questão da frase, que é aquele enunciado de sentido completo, da oração, que é esse enunciado que apresenta um verbo, e eu gosto muito de falar que o verbo é o coração da oração, é por ele que
todas as coisas se regem. E vamos tratar um pouquinho agora, no finalzinho da unidade, para depois deslanchar mais para frente sobre o texto, que segundo Costa Val é uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Dentro do texto nós vamos ver a questão da coesão, que é a manifestação linguística, né? São as conjunções, os conectivos, a coerência lógica, que é a coerência textual, que é a lógica do texto, é aquilo que vai dar o sentido para o texto, e a necessidade de a gente jamais abandonar o texto. E também veremos a questão dos tipos textuais, que são construtos teóricos, né, como a narração, a dissertação, a argumentação, a descrição e a injunção. Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais com água na boca com essa unidade. Vamos então para a unidade 3, te aguardo lá.